Muito bem, então, vai lá, pastor, dê o seu boa noite ao povo Quero que está aí. saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, não é? Agradecer o convite, não é, do pastor Miquenson, meu amigo, não é? Esse programa é um programa que tem gerado frutos ao reino de Deus todas as sextas-feiras, não é? E cada convidado que vem aqui deixa algo da parte do Senhor, não é? Para poder edificar as vidas que ouvem, em nome de Jesus. Muito bem, então o pastor José Mário, que é da igreja Ministério de Oração Templo de Getsemane. A igreja fica localizada ali... Na rua Cosme Damião, próximo à rodoviária. Isso, logo ali na entrada e saída da cidade, aqui em Santo Antônio de glória Jesus. A Deus. Então, esse é o nosso querido pastor José Mário, com o qual nós estaremos discutindo, batendo papo aqui, falando um pouco da palavra de Deus, com certeza, e respondendo perguntas do público. Amém. Enfim, então o tema desta semana foi... Você é contra ou a favor de profecias e revelações nas igrejas? Nós cremos nos dons espirituais, é bíblico o dom da profecia, o dom da revelação, mas existem muitas coisas que são legais, outras coisas que não são legais. Então, qual a sua opinião? O que você tem a falar sobre isso? Você que está nos assistindo, vai lá nos comentários, responde que Matheus Oliveira já está pronto ali para daqui a pouco estar respondendo. Vamos dar uma boa noite, Matheus, aí também? Fala, Matheus. Boa noite, Matheus Oliveira. Boa noite a todos. Preparado aí para ler o comentário do pessoal já? Daqui a pouquinho eu vou estar aqui lendo. Já tem alguma pergunta já aí? Pergunta não tem não, só tem participação. O pessoal está chegando ainda. Chegando, todo mundo chegando aqui da igreja, chegando acompanhando do a programação. culto. Exatamente. Aí, e estão começando agora a entrar, muita gente entrando aqui, já fazendo seus comentários. Nada a respeito ainda do assunto, do tema, exatamente. Né? Muito Mas bem. já estão mostrando que estão presentes aqui com a gente. E daqui a pouco a gente vai estar se falando aí. Muito bem. Então, Matheus Oliveira ligadinho ali, acompanhando os comentários no YouTube e também no Facebook, para daqui a pouco trazer aí as perguntas e os seus comentários também. Então, como nós estávamos falando aqui do tema, pastor, o senhor é contra ou a favor de revelações e profecias nas igrejas? O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? Bom, o tema que seria abordado seria o reteté também, não é? Mas o senhor disse que era para deixar para depois. Bom, a nossa referência bíblica é Jesus. Está tudo junto, É isso? tudo junto e misturado. A nossa referência bíblica é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, em momento nenhum, não é, do ministério dele, que foi 3 anos e 6 meses, se observa ele falar em línguas estranhas, ele não fala, não é? O Senhor Jesus, ele apregoava a palavra de Deus com muita mansidão, entendeu? Ensinando, e isso alcançava multidões. Alcançava multidões. Quem fala acerca de profecias, né, é o Paulo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, que ele fala do dom de profetizar em línguas estranhas. Eu não sou contra, entendeu? Eu me considero não pentecostal, mas um neopentecostal. Por quê? Porque eu falo em línguas estranhas, mas eu aprego mais na palavra, não é? Eu aprendi isso com Jesus, que a palavra edifica, a palavra ensina, entendeu? Mas tem irmãos que verdadeiramente são movidos pelo Espírito, né? Tem irmãos que entram no reteté, que dançam no mistério. Se você for analisar o texto sagrado e voltar para o Velho Testamento, Davi, quando ele entra com a Arca da Aliança, entendeu? Em Jerusalém, ele entra bailando, ele entra louvando o Senhor, ele está, entendeu? Ali, naquele momento de comunhão com Deus, ele está, entendeu? Podemos colocar assim, dançando no mistério, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Miriam, depois que o Mar Vermelho se abre, no livro de Êxodo, ela sai também, entendeu? Louvando ao Senhor, e ela estava em espírito, não é? Eu sou a favor, com certeza, sim. Mas assim, em relação à profecia, né? O que é profetizar? A gente sabe que o apóstolo Paulo, ele disse lá no livro de Coríntios, capítulo 14, né? Para procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mas que tipo de profecia é essa que o apóstolo Paulo estava falando? O apóstolo Paulo estava falando acerca de uma profecia vinda da parte de Deus. Bom, se o servo de Deus tem comunhão com o Senhor, é um homem, uma mulher de oração, entendeu? E tem esse dom, Deus com certeza vai usá-lo.
que esse dom não são para todos. Não são para todos. Para as pessoas que estão em casa entender, pastor, primeiro eu queria que o senhor falasse o que é a profecia. Porque tem gente, eu não sei o que é isso, não estou entendendo. Então, para facilitar as pessoas entenderem, primeiro o senhor responde o que é profecia e depois o senhor fala a respeito de que profecia Paulo estava falando. Bom, a profecia que a Bíblia Sagrada nos revela são acontecimentos que virão sobre a nossa vida, entendeu? Promessas de Deus, não é? Então, a pessoa está ali na igreja, entendeu? Tem a comunhão com Deus em oração. Deus usa, entendeu? Quem tem o dom da profecia para poder profetizar. Profetizar sobre a vida dela, na família, sobre o futuro dela, entendeu? Eu vejo a profecia assim. Porque cada um tem a direção de Deus de uma forma, entendeu? Então, a profecia, ela é nada mais, nada menos do que uma resposta de Deus para as orações. Não é? Por exemplo, você está orando para que Deus venha abençoar seu ministério, para que Deus venha ali conceder o dom de cura, no qual Deus, pela misericórdia, me concedeu. Não é? E aí você está no culto, você está numa vigília, e aí Deus usa um irmão que fala assim, assim te diz o Senhor. Não é? Aquele que tu tem orado, tu tem pedido, entendeu? Ele vai lhe conceder o dom da cura, entendeu? Então, eu vejo que a profecia é isso. Que a pessoa, ela pode profetizar algo na vida de alguém. Mas assim, tem a profecia, você profetizar algo que vai acontecer. Mas isso é vindo de Deus para a pessoa ou a própria pessoa mesmo pode chegar e profetizar assim por ela mesma? É aí que está, não é o problema. Não é? Para vir de Deus, a pessoa tem que ter comunhão. E a comunhão vem através de quê? Da oração, da vida no altar. Entendeu? Nem todos têm. Você vê que tem pessoas que dizem profetas na igreja, no monte, e que profetizam e nada acontece na vida da pessoa. Entendeu? A profecia vem de Deus. O que foi que eu disse alguns instantes atrás? Você está orando para Deus abençoar seu ministério crescer, a igreja Caminho Deus Vive, que o Senhor é o pastor, para Deus lhe conceder o dom da cura, entendeu? Para Deus lhe dar visões espirituais, e aí você vai, entendeu? Para uma vigília, eu venho aqui no culto, não é? Mesmo que o pastor Gilberto não seja usado na profecia, mas quando Deus quer, Deus usa quem Ele quer, que tenha a vida no altar. É necessário ter comunhão, porque senão como é que Deus vai se dirigir a você? Deus não tem como falar com você se você não tiver com a vida no altar. E às vezes as pessoas, você vê em igrejas, você chega em igreja de revelação, que eu não tenho nada contra, entendeu? Eu não trabalho com profecia. A profecia maior é a palavra de Deus. Mas quando Deus toca no meu coração, eu passo algo, não é, para a pessoa. Mas algumas igrejas pentecostais, não desfazendo dos irmãos, mas pessoas que não estão com a vida no altar, que não têm comunhão, esse que o Senhor manda lhe dizer, e aí a pessoa recebe aquilo ali e não se cumpre. Mas como é que ele não está orando, não está buscando, não tem comunhão e Deus vai se revelar para ele? Deus não se revela assim. Entendeu? É necessário uma vida, pelo menos de oração, entendeu? De comunhão. Eu geralmente, quando eu chego no monte para orar, eu vejo muito exemplo de Jesus. Jesus, ele não ia para o monte para orar e orava de mão dada com os apóstolos. Jesus se afastava um tiro de pedra sempre, quando ele levava os apóstolos. Né? Na maioria das vezes estava só. Se afastava a horas de oração. E acontecem muitas profecias no monte. Eu mesmo quando chego no monte aqui no São Benedito ali, perto da sua casa, eu não consigo nem orar. Porque eu dou as mãos com os irmãos lá, faço uma oração, entendeu? O Pai Nosso que está escrito lá, entendeu? Na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, Lucas capítulo 11. Depois eu faço um clamor, louvo, e a gente se distancia e cada um vai para um canto orar. Porque a oração é um momento de comunhão com Deus. Você não precisa estar gritando. E eu ouço sempre os irmãos dizer, assim digo eu, o Senhor. Isso é algo muito sério. Sério? Seríssimo. Perigoso. Porque você abrir a boca para dizer, assim diz o Senhor, muitos profetas perderam a vida por causa disso. Não é? É justamente por isso que esse tema acaba se tornando um tema polêmico, porque muitas pessoas... Eu creio no dom da profecia. Claro, está na palavra de Deus, eu creio no dom da revelação, eu creio, né, no dom de profetizar, no dom de Deus revelar. Né? O próprio Jesus, ele disse o quê? Aquele que me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará,
e eu me manifestarei a ele. Então, ele se revela para nós. Né? Com certeza. Ele se revela para nós. Ele diz também lá em Mateus 11, 25, graças te dou, Pai, que ocultaste estas coisas dos sábios, grandes e entendidos, e revelaste aos meus pequeninos. Lá onde diz também que a ele foi dado todo o poder do céu e da terra, e ele diz que o Filho, que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, a revelação vem do Senhor. Com certeza. Mas, como o senhor falou, o perigo, o que prejudica e tem prejudicado muitas pessoas, até divisões de igrejas, pessoas saindo da sua igreja, outra igreja, pessoas acabando com o seu casamento, pessoas se separando por conta de pessoas que se dizem ser usadas por Deus, ser profeta e profetizando aquilo que Deus não mandou falar, dizendo aquilo que Deus não falou, se deixando levar pela emoção e não pelo Espírito de Deus. E aquilo que é antibíblico, Deus nunca vai terminar um matrimônio para poder realizar outro. Entendeu? Não existe isso. Porque você tem uma esposa e ela não está firme na obra, você vai largar ela para casar com outra? Você tem um marido? Não existe isso. Porque a profecia maior é a Bíblia. Não existe. Entendeu? Às vezes eu fico assim imaginando, assim, às vezes certas profecias, certas situações, que eu olho assim, mas meu Deus, se Deus está condenando isso, como é que a pessoa está falando que é de Deus? Entendeu? Entendi. Por exemplo, num relacionamento, um homem e a mulher estão em fornicação. Entendeu? A Bíblia fala que os fornicadores não herdarão o reino de Deus, hipótese alguma. Deus não está nesse negócio. O senhor tem alguma experiência, algum testemunho de alguém que se prejudicou por alguma profecia que ouviu de alguém? Pastor, preste atenção, eu ouço assim, alguns irmãos falarem, não gravo assim os nomes, você vai convivendo com as pessoas e vai ouvindo, não é? No meu ministério... Você não precisa falar nome de pessoas, mas contar a experiência, né, de alguém algum caso isolado. Eu vejo os comentários, né, de profecias que são reveladas, que não vêm de Deus, que não são cumpridas, não é? Eu vejo os comentários assim, mas uma pessoa específica, entendeu, acerca disso, não tenho, não. Entendeu? Eu vejo os comentários, às vezes os irmãos comentam na igreja, às vezes você está entre os irmãos em Cristo, esse comentário, mas eu não tenho assim um testemunho específico. Então entendeu? o senhor é a favor do dom nas igrejas, com certeza, da revelação nas igrejas, com claro, certeza, é bíblico, nós jamais iremos com contra. Certeza. Mas, em relação a isso, o que o senhor seria contra? Em relação... Repete de novo a pergunta. Vai. O senhor é a favor dos dons. Com certeza. Mas em que o senhor não seria contra? Olha, eu sou a favor dos dons, mas isso aqui eu sou contra. Não, na realidade, os dons, entendeu? Vêm da parte de Deus. Não é? O que eu sou contra é que a pessoa venha trazer uma revelação na carne. Entendeu? Que é o que acontece muito. Como eu falei aqui agora, irmãos que não estão com a vida no altar, irmãos que estão em fornicação, irmãos que estão, entendeu, sem comunhão com Deus e profetizar. Mas, pastor, Deus usa quem Ele quer. Aí sempre se pega aquele texto do livro de Números, né? Que ali a mula falou com Balaão. Aí geralmente os irmãos que são evangélicos pegam aquele texto e falam, Deus usa quem Ele quer. Entendeu? Verdadeiramente. Mas, quer dizer, uma profecia é algo que você tem que estar em comunhão com Deus, porque Deus vai falar contigo para aquela pessoa que está ali na sua frente. Então, aquela pessoa foi na sua igreja, foi numa vigília, entendeu? Já aconteceu comigo já. Deu tá numa situação em 2009, eu me lembro muito bem, entendeu? E foi algo tremendo, uma experiência que eu tive com Deus, não é? E verdadeiramente eu estava comendo um sanduíche numa residência e as irmãs se congregavam na igreja do pastor José Vieira, Deus abençoe, um abraço. E eu estava clamando a Deus, pedindo resposta a Deus, e Deus usou essa irmã, que é até a esposa de um obreiro, o nome dele é Silas, para vir até a mim. Eu sei que essa irmã, ali eu vi a manifestação de Deus, né? Ela estava preparando o sanduíche, na minha hora eu fiz assim, ó. Ela ficou em transe. Entendeu? E nisso eu olhei para ela, depois ela veio para mim e entregou algo da parte de Deus. Ela tem vida no altar, com certeza. Está entendendo? O que eu sou contra é a pessoa entregar uma profecia que não vem de Deus. Emocionalmente é o que acontece muito. Nós cremos no dom da profecia,
Mas o perigo que causa dissensões, separações, divisões de igreja, problemas na vida de muitas pessoas, é a questão da profecia emocional. Que por muito a pessoa vê pessoas dando revelações, profetizando, aquela pessoa começa, na mente dela, vir pensamentos que ela acha que é Deus. E ela começa a profetizar, a revelar coisa que não vem de Deus, se deixando levar pela emoção. E aí que está o perigo. O senhor disse que não tem um caso assim específico para contar, mas eu tenho. Uma pessoa, amiga minha, que eu sei nome, sobrenome, endereço, a pessoa que eu conheço, né? Não é da nossa igreja. E essa pessoa, ela foi fazer uma visita em uma igreja que, quando ela chegou na igreja, assistiu o culto e tal, e gostou do culto legal, bacana. E quando foi do meio para o fim, alguém chamou ela, a pessoa chamou ela e disse: olha, Deus está me revelando aqui, mandou te dizer que o varão que vai fazer a senhora feliz, para a senhora se casar e ser feliz, já está por vir. Deus está preparando e não vai demorar para chegar. Né? Aí ela disse que olhou, deu risada, ficou quieta, né? Ficou parada, não disse nada. Aí depois, né, ela conversando, testemunha, ela falou: pastor, não entendi o que foi que aconteceu, porque eu já sou casada há não sei quantos anos, meu esposo é evangélico, nós vivemos felizes da vida e não entendi por que Deus mandaria alguém falar isso para mim. Não foi Deus. Eu vivo bem com meu esposo, eu vivo bem com a minha família, e por quê? Entendeu? Então, aí é que está o perigo. Então, nós não somos contra jamais aos dons espirituais. Com certeza. Está escrito, está na palavra de Deus, é dom de Deus, mas o que nós somos contra realmente é a pessoas, como a própria Bíblia diz. Deus tem uma passagem que Deus fala, revoltado com pessoas que andam dizendo coisas que eu não mandei dizer. Com certeza. Profetizando coisas que eu não mandei falar. Tem até um louvor de um conhecido meu que fala sobre isso. Então, há um perigo muito Com grande certeza. nisso aí. Nós cremos no dons, claro, não somos contra. Mas você que está aí nos assistindo, se você tem uma pergunta, tem uma opinião, tem um caso a contar, um testemunho, fique à vontade, né? Para falar: não, Deus me revelou, Deus me falou, ou algum testemunho seu que foi negativo, como dessa senhora que aconteceu, fique à vontade. Você pode fazer um vídeo, se você quiser fazer um vídeo pequeno aí, e mandar para o nosso WhatsApp, o 759 988386482. Mande sua pergunta, né? O tempo está corrido, talvez não dê tempo a gente passar um vídeo, mas mande sua pergunta aí, mensagem de texto. Pode também mandar aí sua pergunta no Facebook, nos comentários, e também no YouTube, que Matheus Oliveira está ligadinho nas redes sociais ali para ler a sua pergunta, ler o seu comentário, dê sua opinião. O que você acha? Você é contra, é a favor? Você acha isso errado? Você já foi prejudicado por alguma revelação de alguém, alguma profecia? Alguém profetizou algo para você que você acreditou e não aconteceu e deu errado, você se prejudicou? Então, dê sua opinião, tá bom? Então, nós vamos